Querido, querida, shalom para você. Depois de falarmos sobre a armadura do soldado de Cristo, a palavra de Deus nos diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa é a forma pela qual nós tomamos a armadura de Deus. E hoje eu quero falar sobre a oração como uma arma defensiva e ofensiva também. Porque tanto a oração quanto o jejum podem ser usados como armas defensivas como ofensivas. São armas poderosas na batalha espiritual. Em primeiro lugar, falando sobre a oração defensiva, nós vamos diante do trono de Deus para clamar em favor da nossa vida pessoal, ou seja, espiritual, emocional, em favor da saúde física, familiar, profissional e por aí vai. Ou seja, na oração defensiva nós vamos para o trono de Deus apresentar as nossas causas. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Já na oração ofensiva, o confronto é diretamente com o próprio inimigo. Atos 16:18 diz assim: e isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Preste atenção, Paulo aqui está enfrentando uma batalha com o espírito maligno, e quem vai diante do espírito maligno aqui é o próprio Paulo. Vamos ler novamente, diz assim: e isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Tá vendo você? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Quem está indo diante do inimigo aqui é o próprio Paulo. Em nome de Jesus Cristo eu te digo, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então, quando oramos por alguém que está possesso por um espírito maligno, devemos ir diretamente ao espírito mau e repreender em nome de Jesus Cristo. Quem expulsa o demônio é o próprio soldado de Cristo, ou seja, o confronto é entre o soldado de Cristo e o diabo. Agora é claro que o soldado vai usando o nome do Senhor Jesus Cristo e todo aparelhado com a armadura de Deus. Um outro aspecto também da oração ofensiva é quando a comunidade ataca o inimigo coletivamente em oração, ou seja, todos juntos orando em favor de uma mesma causa. Encontramos um exemplo claro disso no livro de Atos. Os líderes religiosos tinham aprisionado os apóstolos e ameaçado os apóstolos a não pregar mais o evangelho. Porém, eles atacaram o inimigo com arma ofensiva e de forma coletiva, ou seja, toda a comunidade orando juntos. Atos 4:24 diz assim: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Olha só, gente. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, aqui houve um tremor físico mesmo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e ao invés de ficarem com medo dos líderes religiosos, eles anunciavam com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. Ainda em Atos, Herodes mata Tiago, primeiro apóstolo mártir, o irmão de João, e depois ele prende ao apóstolo Pedro para matá-lo também. Só que em Atos 12, verso 5, nós vemos aqui um segredo poderoso. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Olha aqui. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, ou seja, a igreja se reuniu e estava orando em favor da vida de Pedro, pela soltura de Pedro, e todo mundo sabe que um anjo foi lá, despertou o apóstolo e o tirou da prisão por conta da oração da igreja do Senhor, uma oração ofensiva. Nós sabemos que a igreja do Senhor sempre foi perseguida e sabemos também que estamos vivendo no limiar da maior perseguição já vivida por todos que habitam sobre a terra. Por isso, nós devemos orar para que Deus nos livre de todo mal. A nossa oração nesse fim não é por livramento para as nações, mas é para que o Senhor nos livre, para que o Senhor livre o povo dele, o povo de Deus, de todo mal, porque nós não podemos impedir pela oração os juízos de Deus. Os juízos de Deus já estão sobre nós. 1 Pedro 4,17 diz assim:
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, queridos, muitos oram pedindo que Deus intervenha nas nações, que haja paz, e eu creio que nesse tempo do fim, nós devemos orar, clamando para que o Senhor nos livre de todo mal. Nós estamos em tempo de juízo. Então, sabendo que nós estamos em tempo de juízo, qual o tipo de oração que devemos fazer? Nós devemos orar pedindo que Deus não derrame os seus juízos. Eu quero dizer para você que você deve ter bem certo em seu coração que as nossas orações não vão impedir o Apocalipse de acontecer. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, ou seja, as coisas vão acontecer muito em breve. Então toda revelação vai acontecer muito em breve. E agora, como nós devemos orar? De que forma devemos clamar a Deus? Lucas 21:36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando. Para quê? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, como oração ofensiva, nós devemos orar clamando livramento para a igreja, para os servos de Deus, mas devemos estar cientes que os juízos de Deus serão derramados sobre toda a terra e as nossas orações não impedirão o juízo de Deus. Então, nós não devemos nos desgastar orando por coisas que não serão atendidas pelo Pai Celestial. A nossa oração é para que escapemos de tudo que vai acontecer, porque as coisas vão acontecer, os juízos vão ser derramados e as nossas orações não vão impedir os juízos de Deus. Nós devemos ter ciência de que o Apocalipse não é uma profecia, é uma revelação. Profecia pode ser condicional, porém, revelação já está decidido. Vai acontecer. Por isso nós devemos clamar, nós devemos orar na direção certa. Portanto, nós vamos orar pedindo ao Senhor discernimento e compreensão a respeito da oração defensiva e da oração ofensiva também. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua palavra que diz que nós devemos estar diante do Senhor com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso perseverando com todos os santos. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, abre a nossa visão espiritual, nos dê discernimento de como nós devemos orar nesse tempo, Pai. Qual é a oração que nós devemos fazer nesse período? E nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor possa livrar o teu filho, a tua filha, que o Senhor possa livrar o guerreiro e a guerreira de todo mal e que a tua armadura, Pai, esteja colocada no guerreiro e que ele possa guerrear as suas guerras, Pai, com vitória. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.